Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu quero deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra em 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 15, que diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, amado do Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo, você já tenha lidado com alguma perda, com alguma dor, com algum tipo de morte. E essa situação que Davi estava enfrentando. Seu filho recém-nascido ficara adoecido como castigo por causa do seu pecado, e ele jejua, ora, se humilha diante do Senhor, porém a criança morre. E Davi se levanta e a primeira coisa que ele faz é entrar na casa do Senhor. A primeira coisa que devemos fazer mediante a dor, mediante as tristezas, as lutas dessa vida que nós passamos, porque todos nós estamos sujeitos a isso, é correr aos braços do Senhor. Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que nem devemos recorrer, clamar, nos humilhar na presença dEle, buscar o seu amparo, o seu afago, o seu consolo. E isso foi a primeira coisa que Davi fez. E Davi muda as vestes e ele vai comer, e os seus servos ficaram intrigados com aquilo. Por que enquanto a criança ainda estava viva, Davi jejuava, orava e chorava, e assim que a criança morreu, ele se levantou, mudou as vestes e foi se alimentar? Davi fez aquilo que ele poderia fazer enquanto havia esperança. Ele lutou, ele fez de tudo. Mas assim que a criança morreu, Davi entendeu que a vida continuava. E é isso que eu quero que você entenda através dessa passagem. Há vida após a morte. Após as perdas, após as lutas, as dificuldades que enfrentamos, aos fracassos. Muitas das vezes nós nos sentimos fracassados, esgotados, achamos que é o fim. Mas a vida, ela continua. Se você está me ouvindo agora, é porque você está vivo. Então a vida continua, ela prossegue, o amanhã virá. E é preciso seguir em frente. Davi poderia se afastar do Senhor, Davi poderia se desesperar, Davi poderia ficar deprimido, Davi poderia se suicidar, Davi poderia não querer mais saber de Batseba, mas a vida continuou e Davi entendeu isso. Ele viveu o luto, ele chorou, ele fez tudo o que estava ao seu alcance, mas ele prosseguiu a sua vida. E ele vai, consola Batseba, tem relações com Batseba e Batseba engravida novamente. E agora vem Salomão, considerado o homem mais sábio do mundo, de todos os tempos. Salomão escreve provérbios, Eclesiastes, Cantares. Salomão, na sua época, escreveu muitos provérbios e mais de 1000 canções. O legado de Salomão permanece até hoje. E Salomão é filho de Davi com Batseba, aquela que tivera a primeira criança que faleceu. Você precisa entender que apesar dos fracassos, das mortes, das perdas que nós temos na nossa vida, a vida segue em frente e coisas melhores podem vir. Mas para isso é preciso seguir. Davi seguiu em frente. Davi se levantou da prostração em que ele estava e deu continuidade à sua vida.
E Deus o restaurou, Deus o perdoou, Deus o abençoou. E através de Batseba vem Salomão. E grande foi o legado de Salomão. Siga em frente, não acabou. Ainda tem coisas boas por vir. Deus pode restaurar a sua história, Deus pode transformar a sua vida. Não desanime, não desista, não pense em tirar a sua própria vida, porque aí sim será o fim. A homem está ordenado morrer uma só vez, vindo o juízo. Se você está vivo, há esperança, porque ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Se agarre em Deus, confia nele, creia nele, obedeça-o, e ele fará grandes coisas na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.